Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora. Você sabe, muita informação, análise, tem as piadinhas do Evair, da Janaína também. Janaína não tem muita piada não, ela tá se recuperando ainda. Eu quase fui de arrasta. E hoje os São Paulinos vão ficar tristes, porque o Evair prometeu humor ácido aqui contra o São Paulo. Brincadeiras à parte, brasileiros ontem, o Flamengo passou no sufoco, São Paulo deu adeus. Estão definidas as semifinais tanto da Libertadores, que nós temos Palmeiras e Flamengo ainda na disputa entre os brasileiros, e na Sul-Americana, que o Galo, o Atlético Mineiro, ainda está vivo também. A gente vai falar disso e muito mais a partir de agora, sempre com a sua companhia. E aí eu já cumprimento aqui o Evair. E aí, Evair, mais um jogo, mais uma noite de Libertadores e emocionante, sufoco pro Flamengo, inesperado. São Paulinos e flamenguistas sofreram, né? Um até o final, o outro ainda pôde ter um alívio lá no final da partida com o goleiro salvando tudo, né? Pegando bem e levando o seu time a mais uma fase. Não foi fácil. Janaína Carvalho, e aí? Recuperou-se? Tá bem? Não, tranquilo? quase que eu não venho pro programa hoje, porque eu fui de arrasta. Nossa senhora, até que eles querem matar o torcedor do coração, só eu pode. Eu fico com dó das pessoas que dividem com você a casa nesse momento. Deve ser difícil. Digamos que a vida... Seus vizinhos não reclamam? Não, pior que eu não grito muito, não. Não. Eu resmungo muito o jogo todo, isso é fato, mas gritar não. Mas na hora que o Léo Pereira pegou aquela bola pra bater, eu falei assim, aí lascou agora, porque zagueiro batendo pênalti. Bateu bem. Bateu bem. Ainda, com a esquerda ainda. Não, bateu super bem e ainda saiu debochando lá, falando que foi mais ou menos. Tá certo, tá no ar o mata-mata desta sexta-feira. Bom, vamos lá. Começamos com o Flamengo, que em La Plata perdeu pro Estudiantes por 1-0 no tempo normal. E olha só, tinha vencido por 2-1 no Maracanã. Poderia empatar, que se classificaria. E o Estudiantes foi pra cima, como era de se esperar. Muita gente dizia, o Flamengo sobrou aqui, poderia ter, com certeza vai chegar lá, jogar bem também, não vai ter tanta dificuldade. Mas é difícil jogar contra times argentinos que têm tradição, como o Estudiantes tem, no seu estádio lotado, um alçapão, como é o Jorge Luiz Hirsch, e numa noite em que o Flamengo, sejamos sinceros, talvez tenha feito sua pior partida do ano. Talvez, pode ser, né? Os seus principais jogadores não brilharam, brilhou o goleiro na hora certa, né? Esse é um time que é nessa hora que você tem que contar com um grande goleiro, mas realmente não fez uma boa partida, porém é aquele time que dominou, né? E deixou o contra-ataque. E o Estudiantes, que é aquele time que a gente já sabia que era dessa maneira. E Libertadores é assim, não tem nada fácil, ninguém dá nada de graça. Se achava que ia lá, ia bater da maneira que foi no Maracanã, pode desistir, que é dessa maneira mesmo e vai continuar sendo, tá? Os dois brasileiros chegarem a finais, é esse estilo de jogo aí. E ontem, de um modo específico, a Arrascaeta, né? Ele errou muito, coisa que não é muito comum dele, né? Tava errando passe de 1 metro. E o Jorginho voltou. E mesmo com o Jorginho em campo, que é um ponto de equilíbrio para esse time, e o Saúl ao lado dele, aí você completa essa trinca de bons passadores com a Arrascaeta, não funcionou. Agora, é curioso que o Flamengo ficou com pouca proteção, porque olha só a escalação inicial do Flamengo. Você tem ali a linha de defesa e no meio campo você tem Jorginho, que não é um marcador, Saúl, que tampouco é um marcador, e aí é Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. É um time que, não tinha ninguém de marcando, característica, né? Assim, lógico quem sou eu, mas para um jogo como esse, eu imagino que você precisa ter um cara que vai circular mais na marcação. O Arrascaeta é um jogador mais envelhecido, o Jorginho também é mais envelhecido, assim como o Saúl. Estão bem fisicamente, claro. O Jorginho nem tanto, que acaba de voltar de lesão. Mas você precisa ter alguém, assim, uma espécie de Felipe Melo que não seja expulso,
ali para patrulhar. Sim, é que o Flamengo joga com aquele esquema, né? Ele larga o lado direito para passar e segura mais o lateral esquerdo, o né? Alexandre. Então, e muitas vezes, mesmo assim, fica no mano a mano, como aconteceu no gol do adversário, e né? no segundo gol que foi anulado. E no segundo gol também. É bastante comum que isso aconteça, porque o Flamengo tem tanta confiança no seu futebol e nos seus jogadores que muitas vezes acontece dessa maneira. Aí pega um time acostumado a jogar por uma bola e brigar por todas, tem certa dificuldade, porque a bola não entra lá na frente, não consegue ser superior numericamente e não deixando o contra-ataque, e é lógico que vai sofrer, né? Não, e o Saul foi um dos melhores jogadores do Flamengo ontem. Eu acho que também o Felipe Luiz podia ter optado em entrar com Bruno Henrique, em vez de ter entrado com o Pedro, por conta do estilo que tava o jogo, né? O Bruno Henrique é mais rápido e para levar os contra-ataques, né? Que tava de uma forma lenta, tinha muitas vezes que o Samuel Lino ia e não tinha ninguém acompanhando. Eu acho que talvez se o Bruno Henrique tivesse ali, o sofrimento teria sido um pouco menor. O fato é que nem nas substituições o Flamengo conseguiu colocar mais proteção, porque são jogadores ofensivos. Saíram Plata de Arrascaeta e Pedro, entraram Luiz Araújo, Carrascal e o próprio Bruno Henrique, que você reivindicou aí. Mas se você for olhar o banco do Flamengo, você não tem tantos jogadores assim que você fala, esse cara aqui, para um jogo que eu preciso defender, ele é o cara. Não tem. Quem mais que tinha no banco? Ayrton Lucas, Cebolinha, Danilo, o Nico de la Cruz, que defende melhor do que esses aqui, mas também é um cara, um passador muito bom. Mais defensivo é ele, né? Sim, talvez ele e o Alan, né? Ele e o Alan. Aí você tem atacantes, Everton Araújo, Alan Cian, enfim. O fato é que o jogo foi para os pênaltis e o Rossi, que falhou no gol do Benedetti, conseguiu fazer defesas e salvou o Flamengo de uma eliminação que, olha, assim, de verdade, seria péssimo pro Flamengo essa eliminação, depois de já ter caído na Copa do Brasil e depois de ter jogado muito melhor que o Estudiantes no Maracanã e não ter aproveitado. Então, acho que o Rossi evitou uma eliminação traumática. Mas isso é o bom de você ter um time bom, né, vai? Porque o time todo não jogou mal, mas o goleiro brilhou no momento e salvou. Que eu falei antes, é nessa hora que você tem que contar com os seus melhores, né? E para uma partida como essa, o melhor do time do Flamengo foi o goleiro. E ele apareceu na hora certa, né? Dando resposta consciente. Os pênaltis, lógico, você pode dizer assim, os pênaltis foram mal batidos, mas ele acertou o canto, né? Ele tem seus méritos também, né? E também depois do jogo, antes dos pênaltis, ele foi falar com o Felipe Luiz e falou pro Felipe Luiz, eu errei no gol, só que eu vou me redimir agora classificando a gente, eu vou pegar pênalti. O Felipe Luiz falou isso na coletiva. Ele revelou isso. Por falar em entrevista, o Léo Ortiz, ele comentou depois do jogo que ele parou propositalmente para deixar o jogador que fez o segundo gol em impedimento. E eu acho que se ele não faz isso, o Flamengo hoje estava eliminado. Ele pensou rápido, né? Se você levar em consideração aquilo que aconteceu no gol do São Paulo, né? Seria mais ou menos dessa maneira aí, porque quem vem de trás vem com muito mais força, né? Já vem passando por cima do seu adversário. E aconteceria justamente isso. Porque o ataque do Estudiantes é um ataque veloz, né? Tem jogadores velozes na frente, tanto é que o cara chegou na frente. Porém, foi inteligente, né? E essa jogada é muito clássica, né, gente? Essa jogada de um time que não tem tanta criatividade. Inclusive o Léo Pereira até disse depois da entrevista, o Léo Pereira, que é o Léo Ortiz ou o Léo Pereira que você gosta mais? Nenhum dos dois eu gosto. Mas ele tem um amor maior pelo Léo Ortiz. Léo Ortiz, né? Mas foi do Bragantino pra lá. O Léo Pereira, ele deu entrevista depois do jogo também e disse que não viu muita dificuldade no ataque do Estudiantes, que achou que assim, durante o jogo os jogadores do Flamengo acharam que era um ataque mais inoperante, só que eles estavam muito fechados. E times que jogam muito fechados, um jogo clássico
Isso você vê no Brasil, vê em todo quanto é lugar. Você tem uma defesa que tenta sair rápido, quando o time talvez não seja o mais qualificado, bola no centroavante que dá casquinha ou no atacante mais alto, para alguém que vem de trás em velocidade sair com espaço, que foi o que aconteceu. E todas as jogadas do Estudiantes ontem foi assim, inclusive até o gol impedido e o gol do finalzinho ali do primeiro tempo, os 2 gols foram da mesma maneira. A única jogada que eles tinham e todas elas saíam pelo lado direito. Você já fez muito esse papel aí de centroavante que dava casquinha? Já tomei muita cabeçada na nuca por causa disso. Na Atalanta, então, o nosso time era muito frágil, né? No início da Atalanta tinha subido das primeiras divisão, foi para a Série A e de repente eu era o único atacante lá na frente. Então, cabeçada na nuca foram bastante. Mas dava certo, né? A casquinha e o jogador vinha de trás e... A dificuldade maior é quando você tem que proteger, né? Porque você tem que brigar com o cara aqui atrás, dominar a bola, segurar para quem sai de trás. Para quando você sobe lá em cima e já tem algo treinado e você sabe que é só você subir e dar a casquinha, fica mais simples, fica mais fácil, né? E o ataque do Estudiante tinha essa proposta de jogo. Mas assim, eu quero propor um debate pro próximo bloco, que esse não vai dar tempo. O Flamengo precisa colocar a orelha em pé. O Flamengo brincou com fogo nessas quartas de final. O Flamengo tem variado muito seu nível de atuação, claro, dentro daquilo que a gente espera. A nossa cobrança com o Flamengo é muito maior pela qualidade que o time tem, pela profundidade de elenco, por aquilo que já mostrou na temporada. Mas você já pensou num jogo só contra um Palmeiras na final? Esse time não prospera. As chances de prosperar são... E é isso que o Evair, inclusive, torce para que aconteça. Mas eu acho que é uma questão para se debater. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ainda teremos mais São Paulo na pauta e outras questões. Intervalo é rapidinho. Estamos de volta aqui com Mata-Mata com Evair. Eu falei que o Flamengo brincou com fogo nessas quartas de final. É lógico que você tem adversários difíceis, é claro, mas o Flamengo foi muito superior na partida de ida e jogou muito mal na volta. Jogou muito mal, bobeou, não sei, e assim, pra mim tem essa questão da proteção defensiva que o Flamengo falhou também. E o Flamengo tem feito alguns jogos abaixo da média que ele proporciona. E ontem eu defendi a tese aqui, e a minha visão é que o Palmeiras é um time mais equilibrado do que o Flamengo. O Flamengo tem mais opções de elenco, tem mais profundidade, tem um estilo de jogo mais vertical, um pouco diferente do Palmeiras. O Palmeiras raramente vai ter uma partida do nível... Eu não me lembro de uma partida do Palmeiras do nível que o Flamengo fez nos últimos meses, assim, né? Pelo menos. Que o Flamengo fez ontem à noite. O Palmeiras mantém um nível de regularidade maior. Erra, como qualquer time erra, mas os erros são menores e a oscilação é menor. Qual o nível de alerta lá no Flamengo para vocês tem que ter depois desse jogo? Olha, na minha opinião, eu discordo de você quando você diz que o Flamengo jogou muito mal, ou eu acho que as principais peças não funcionaram, né? Mas eu não vejo assim um time que tenha sofrido tanto como, né? Lógico, o Estudiantes ele teve 2 ou 3 oportunidades de gol, né? E o Flamengo, mesmo tendo vencido a partida, ele domina o jogo, na minha opinião, e ele se sobrepõe seu adversário, só que ele não consegue ser tão dinâmico. Os seus melhores jogadores não conseguem criar tanto, mas isso é Libertadores, o outro lado se defendendo, né? Porque os melhores, nós comentamos aqui, os melhores lances do adversário é casquinha, bola desviada, uma bola cruzada dentro da área, um escanteio. E nesse ponto, em termos de jogar
saber ter posse de bola, controlar o jogo, o Flamengo teve essa possibilidade. Ele só não teve aquele dinamismo que precisa ter os seus grandes jogadores, seus melhores jogadores. O ataque não funcionou, o meio de campo não funcionou, os laterais não passaram com um brilhantismo, mas também tem do outro lado. Mas não deixou de ter controle do jogo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo não foi um time assim que foi lá para trás o tempo todo e o adversário quase fez o gol a hora que queria. Não, teve momentos pontuais na partida que fez com que o adversário pudesse ter até mesmo fazer o 2-0. Porém, não foi um time extremamente não foi tão mal como assim a partida demonstrou ali. Na minha opinião, a passagem do Flamengo foi justa, é um time melhor, que propôs mais o jogo, só que não propôs da maneira que precisava propor, não teve o dinamismo, não teve a capacidade técnica, todos os seus jogadores. Eu entendi o que o Rafael quis dizer, que o Flamengo ele oscila, né? Tipo, vai do 7 ao 10. E enquanto, por exemplo, o Palmeiras fica ali numa constante, por exemplo, lá no Palmeiras 9, raramente 8, sai 9. do 8,5. 8,5, 9, que aí ele tem uma constância. E aí o Flamengo ou ele faz um jogo extremamente brilhante, que todo mundo de encher os olhos, vai lá e goleia um adversário que ninguém esperava, ou vai lá e bate 2-0 com 80%, 70% de posse de bola. Apesar de, mesmo tendo perdido o jogo ontem, a posse de bola foi maior, os escanteios, chance de gol, tudo foi maior do Flamengo do que do próprio Estudiantes, né? Mas o dia que o Flamengo tá brilhante é de encher os olhos. Eu acho que é por isso que fica essa sensação de estar jogando muito mal. É curioso que o Flamengo tem tido suas partidas piores contra times não tão bons. Mas porque por conta do estilo de jogo dos times não tão bons pra defesa. Né? Defensivo, você tem razão. Porque o Grêmio... O Flamengo não fez um bom jogo contra o Grêmio. Não foi ruim, mas não foi bom. Não deixa dar... não tem jogo, né? Porque fica muito fechada, muitas faltas. O Flamengo tem essa dificuldade contra esse estilo de jogo, né? Fica evidente. Teve dificuldade também contra... Me ajudem a lembrar aí, porque teve mais jogo aqui que o Flamengo teve dificuldade. Eu tava com eles na cabeça... E eu agora minimizei o Grêmio. Mas o próprio Estudiantes. O Estudiantes é um time que é bem inferior ao Flamengo. A dificuldade maior também com o tipo de arbitragem, né? A arbitragem deixa seguir muito mais. O Flamengo tem jogadores leves que o tempo todo vai para cima e tem muito contato, e muitas vezes os contatos não são marcados, né? Na Libertadores não é marcado. Dificuldade que agrega lá dentro. Quando chega no final, você vai fazer as contas. Teve mais posse de bola, mas não foi brilhante. Não foi brilhante porque toda hora tinha contato forte, e esses contatos muitas vezes não são marcados. O jogo contra o Mirassol também foi um exemplo onde a forma defensiva deles também atrapalhou um pouco. Mas o Mirassol atacou o Flamengo. Não, atacou, mas a forma defensiva deles, uma certa parte do jogo, principalmente ali no segundo tempo, deixou o Flamengo um pouco mais sem opções de jogo. Dos jogos que eu vi do Flamengo no Maracanã, dos que eu vi, o Mirassol foi o time que mais atacou o Flamengo no Maracanã, dos que eu vi. O Vasco também, ele propôs jogo. Acho que o Mirassol clássico propôs mais dos que eu vi. Assim, minha opinião é que o Mirassol propôs mais que o Vasco. Acho que o Vasco jogou até mais no contra-ataque do que o Mirassol, aproveitando algumas falhas do Flamengo. Mas, pra mim, o Mirassol propôs mais que Fluminense, mais que Botafogo, mais do que Vasco. Mas enfim, eu tô muito ansioso para ver pelo menos um jogo desse. A gente vai ter Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. Eu espero que tenham 2 jogos, né? Os 2 cheguem na final da Libertadores. Podemos ter 2 e podemos ter 1, porque eu quero ver. O Felipe Luiz não muda o estilo de jogo dele, ele vai pra cima. Eu quero ver se o Abel vai mudar, porque no jogo de ida do Brasileirão, o Palmeiras nos 90 minutos foi melhor, só que perdeu o pênalti, e depois teve pênalti que foi muito questionável sobre o Arrascaeta. Então, e o Palmeiras foi quem foi pra cima, embora o Felipe Luiz não mude o estilo de jogo dele. Eu tô muito curioso pra ver. Lembrar que o Flamengo e o Palmeiras ambos estão reforçados
E Sim. o Palmeiras com um estilo de jogo diferente em relação àquela partida. Todos os dois melhoraram desse confronto que você está falando. Tanto o Flamengo como o Palmeiras melhoraram as suas condições, melhoraram o seu ataque, esquema de jogos diferente, jogadores diferentes, e que melhoraram tecnicamente, taticamente, todos os dois times. O Flamengo vai pegar o Racing agora, de Avejaneda, da Grande Buenos Aires. Um jogo muito mais difícil que agora contra os Estudiantes. E o jogo de ida é no Maracanã e a volta no Cilindro de Avejaneda, no El Cilindro, que é uma torcida muito apaixonada também, né? As torcidas argentinas, elas são, via de regra, apaixonadas. Os jogos de ida vão ser 22 ou 23 de outubro. Partida do Maracanã, 22 ou 23 de outubro. E a volta, 29 ou 30 de outubro. Eu me lembrava que o Flamengo tinha feito campanha melhor que todos esses. Mesmo assim, vai decidir a segunda partida. Ficou em segundo o Flamengo. Então, E ficou com menos pontos do que esses times. O Flamengo passou na fio da navalha na fase de grupo. Sim, mas assim, fio na navalha, mas jogando melhor que os outros, né? Mas a Libertadores é sempre assim, né? O Flamengo fez, vou até olhar a pontuação aqui, mas o Flamengo fez uma pontuação ruim, perdeu pro Central Córdoba perdeu pro Central Córdoba em casa, não ganhou fora, ficou no empate, também empatou com a LDU, não venceu a LDU, perdeu bastante ponto. O Flamengo, deixa eu ver a classificação geral, que o Flamengo fez a 11ª campanha, 11ª campanha, somou 11 pontos. O Racing fez 13 pontos na fase de grupos. Dos segundos colocados, o Flamengo foi o terceiro melhor. Melhor que o Flamengo, só Botafogo e Peñarol. O Flamengo foi o terceiro melhor, segundo colocado. Mas fez a 11ª campanha dos 16 que se classificaram. Então foi abaixo da média. E o Palmeiras, 100%. São Paulo passou com 14 pontos. São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco, deu adeus ontem. E o Racing fez a terceira melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O time argentino que se enfraqueceu um pouco, mas nunca se pode desprezar. Se enfraqueceu por quê? Vender jogadores? Perder jogadores, normal, o futebol argentino como brasileiro, como o nosso, faz muito. Acho que lá é pior ainda do que como sempre que a moeda está muito mais fraca, a economia é muito mais frágil. Mas o Racing tenta quebrar um tabu de quase 60 anos. 58 anos desde que venceu o único título que tem na Libertadores. E é a primeira vez em, não me lembro quantos, mas quase 2 décadas que chega na semifinal. Mas muito tempo que o Racing não chega nesse posto. E é um time que tem conseguido meio que se tornar a segunda força da Argentina nos últimos anos. Porque o Boca está numa baixa incrível. O Boca já há muito tempo não consegue disputar com força a Libertadores e nos últimos anos tem sofrido nos campeonatos locais. Tem ano que nem se classificou para a Libertadores. E o Boca era dominante. É o que o River é hoje na Argentina, só que muito maior, porque o Boca dominava também no continente. O Racing tem tomado esse posto de segundo time, né, da Argentina, e atrás do River Plate. Então é bom o Flamengo ficar de olho no Racing. E é um time mais perigoso ainda, né? É um time que propõe um pouquinho melhor a partida, não fica só nos contra-ataques, né? Com dificuldades, os dois brasileiros aí que chegaram tem que tomar cuidado. O Palmeiras lá na altitude e o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras vai ter vida fácil. Não, fácil não, mas assim, eu acredito que, como eu falei ontem, preferia jogar contra um time como esse do que contra o São Paulo, porque contra o São Paulo ele ia igualar tudo. Agora o Palmeiras tem um pouquinho mais, acredito eu, de qualidade para poder chegar a uma final mais uma vez. O Racing tem um jogador, o Solari, que marcou o gol da classificação contra o Vélez Sarsfield, que tem uma média de gols muito superior aos nossos artilheiros aqui no Brasil. Lá se joga muito menos. Então, em 34 partidas no ano, o Solari não, o Adrián Martínez, em 34 partidas que ele fez, ele é o jogador que mais jogou nesse ano pelo time, fez 20 gols. Número excelente. Excelente. O nível do campeonato argentino não deve ser lá essas coisas, os jogos são menores, a briga é muito maior, porém, números muito bons. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E agora a gente vai falar do São Paulo.
que ontem no estádio do Morumbi era um clima de Libertadores. A torcida fez a festa, fez o que pôde, começou cantando muito alto, lotou o estádio do Morumbi, mas o time não ajudou. Aí sim a atuação foi bem ruim, abaixo da que o São Paulo teve lá na altitude de Quito. Perdeu para a LDU por 1-0 num gol de contra-ataque do time equatoriano, ainda no primeiro tempo, né? O São Paulo teve um escanteio, o escanteio era do São Paulo, o time tentava pressionar e aí o time equatoriano puxou o contra-ataque e o Medina bateu na saída do Rafael para fazer o gol que marcou a vitória. A impressão que eu tenho, gente, é que... E esse foi o único chute da LDU na direção do gol, na partida, um total de 4 finalizações. O São Paulo finalizou 26 vezes no jogo. Mas finalizou daquele jeito, a esmo. Teve 2, 3 chances. Ali no 0-0, se faz aquele primeiro gol, né? Seria uma outra conotação, né? Seria um outro tipo de jogo. Acho que daria aquela emoção que o São Paulino buscava na partida, né? Que a torcida do São Paulo estava atrás, né? Mas quando erra um gol daquele de frente pro gol e toma um contra-ataque da maneira que tomou, né? O São Paulo, dentro da sua casa, deixa a desejar mais uma vez. A impressão que eu tenho é, assim, depois desse gol da LDU, podia estar jogando até agora que estava 1-0 o jogo. Que é aquela coisa, a LDU se defende muito bem, né? E tem um contra-ataque veloz, a gente pôde perceber isso. É aquele momento da partida em que encontra a parte tática com o individualismo. Ela chega lá na frente e decide. Foi isso que aconteceu com a LDU. E o que já tinha acontecido no jogo de ida. Já tinha acontecido no jogo de ida, que foi salvo pelo Rafael e que o LDU lá já demonstrou esse tipo de futebol e mostrou ontem de novo no Morumbi. E o São Paulo não teve capacidade de chegar sequer, assim, fez gol, perdeu no início da partida. Era o que ele precisava, na minha opinião, de fazer aquele golzinho no início da partida para poder buscar o segundo gol. O São Paulo que não perdia jogando em casa competições internacionais desde 2021, né? Foram 23 jogos com 16 vitórias e 7 empates até a derrota de ontem à noite. Cara, e você sabe o que é pior? A torcida do São Paulo precisava de... O que teve no início do jogo, um quase gol para ela explodir. Se o São Paulo fizesse 1-0, ia ser outra coisa. Só que mais uma vez falhou muito no ataque. E aí no segundo tempo você viu a torcida morna, né? Não tinha o que fazer, porque ela via a atuação do time, o time não conseguia criar jogadas reais. Chutou muito, 26 finalizações, é um número alto. Mas não teve chance real ali de empatar depois que fez 1-0, por exemplo. Teve o gol que não foi, o juiz já tinha marcado paralisação, falta em cima do goleiro, e aí ele estava caído, a bola entrou. Teve gol que foi anulado por impedimento, mas não teve em momento nenhum a torcida do São Paulo olhou e falou: a gente vai levar esse jogo para os pênaltis, a gente vai brigar para se classificar. Não teve esse momento, o time não conseguiu passar essa. Me lembrou, vocês sabem qual time que a torcida reclamava? O do Zubeldia. Me lembrou o time do Zubeldia, que a torcida do São Paulo reclamava que o time não tinha alma, que é o que a gente fala hoje do Inter, do Grêmio. Falava que a torcida do São Paulo falava que com o Zubeldia o time não tinha alma. E o Crespo devolveu essa alma pro São Paulo. Só que nesse jogo específico, nem considero que na ida foi esse caso. Na ida acho que o São Paulo errou muito. E nesse jogo parecia que o time tava assim, esperando um milagre acontecer. Faltava aquela criatividade, né? Aquela coisa de alguém deixar alguém na cara do gol ou fazer uma jogada, né? Sim. Mesmo assim o São Paulo insistia ali com aqueles 3 volantes, tirou aqueles 3 zagueiros, porém colocou 3 volantes de novo. Aquela ligação de um lado, de um aí o cara entra na área, em vez de continuar a jogada, a gente viu no lance na TV, ele viu que a bola
bola, não ia chegar na bola, se joga da maneira que se joga, sabe? Atitude, mentalidade totalmente diferente de uma Libertadores, né? Sim. E do que é o São Paulo na Libertadores. Pelo que é o São Paulo na Libertadores, pelo seu treinador, né? Que é um argentino, que a gente sabe que tem aquela garra, aquela determinação, e aí naqueles detalhezinhos de decidir, toma decisões erradas, decisão de querer se jogar, errar um gol, deixar um contra-ataque da maneira que foi, a bola no pé, era só meter por cima do volante, e de repente mete a bola na cabeça do volante com facilidade, puxa o contra-ataque e toma um gol da maneira que tomou, num chutão pra frente, né? Sim. Num chutão pra frente, que o zagueiro teve a primeira oportunidade de terminar a jogada. Não teve aquela garra que precisava, não teve a leitura certa de saber, olha, eu só tenho que tirar a bola para fora, devolver pro goleiro, chutar para a linha de fundo. Não, ele fez a pior jogada, ele quis trazer a bola para ele. Quando trouxe para ele, caiu no pé, o atacante vem de trás, passou por cima dele, levou, fez o gol. Então, a atitude do São Paulo é totalmente diferente de uma Libertadores, totalmente diferente que aquele zagueiro tinha que ter tomado naquela hora ali. Você falou do Crespo, que ele devolveu a alma do São Paulo pro time, né? Só porque os 5 jogos que ele comandou o São Paulo em mata-mata, ele não conseguiu vencer nenhum. Foram 3 derrotas e 2 empates. E ele tomou 5 gols e marcou apenas 1 em jogos de mata-mata. O São Paulo passou me lembra aqui que eu esqueci. São Paulo passou nos pênaltis do Atlético Nacional? Eu acho que foi, né? Sim. Se ele não venceu, foi nos pênaltis. Então empatou os 2 contra o Atlético Nacional, perdeu os 2 pra LDU. E tem mais um empate aí que tá em algum... Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mas aí, aqui, a gente cobra uma solução dos jogadores do São Paulo. Mas, vamos olhar a escalação. A gente falou da qualidade do time do Flamengo. Citamos aqui Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, Plata, Jorginho, Saul. Todos esses são atletas que oferecem, que têm características, que têm qualidade, que têm nível para oferecer uma solução. Que é isso que a gente basicamente falou. Faltou o cara fazer uma jogada certa. Desses jogadores do São Paulo aqui, que a escalação do São Paulo mostra como existe uma diferença grande hoje do Palmeiras, do Flamengo pro São Paulo. Do meio pra frente do São Paulo, a escalação inicial: Bobadilla, Pablo Maia, Rigoni, Dias, Rodrigo, Luciano e o Ferreira, vulgo Ferreirinha. Quem desses jogadores que ia ser o cara que ia pegar a bola, pôr debaixo do braço e falar: o caminho do gol é esse? Normalmente cai nos pés dos velocistas, né? Do centroavante lá na frente, né? Ou de um meia com qualidade, mas o Oscar tá fora, Lucas tá fora. Jogaram ontem, mas não conseguiram fazer nada, né? Jogadores que fazem uma falta muito grande. Porém, a gente vê um erro de estratégia, né? Porque se sabe que são jogadores com uma certa idade que vai se machucar, então precisa no mínimo ter alguém ali, um substituto muito próximo deles, porque eles vão dar muito poucas partidas durante o ano e você precisa saber se adequar a situações como essa. Eles vão estar fora quase 50% do campeonato. Esses 2 caras ficam de fora. Que são os caras que poderiam resolver. Os que vão decidir a partida. Então, no caso, aquilo que você falou. Vai olhar quem é que vai resolver aqui pra mim. Se você pegar o Palmeiras, o Flamengo, tem quem vai resolver. No São Paulo não tem. Os caras que vão são esses que estão fora. Que estão fora. Então o problema foi lá no planejamento no começo do ano. Desde o começo. Eu acho que é desde o começo. O São Paulo não tem um time que você fala assim: olha, nós temos um elenco aqui que nós vamos. Ele pode brigar ali no Campeonato Paulista, numa Copa do Brasil, que é mata-mata. Mas quando chega uma hora dessa na Libertadores, que precisa dos seus melhores jogadores, eles não estão. Para mim, essa é uma estratégia muito errônea da parte do São Paulo, que Flamengo e Palmeiras não têm cometido nesses últimos tempos. Sabe uma coisa que eu observei também? É que o espírito do São Paulo jogando o Campeonato Brasileiro tá muito diferente dele jogando tanto a Copa do Brasil como a Libertadores agora. Parece que a vontade de jogar o Brasileiro e de se manter aqui na primeira divisão tá maior
do que a vontade de classificar. Ele até falou, o Crespo até disse na entrevista que quando ele chegou, o medo lá dentro era de rebaixamento no Brasileiro. O medo lá dentro do São Paulo, que o objetivo inicial que a diretoria... Por falar em rebaixamento, eles jogam segunda-feira contra o Ceará, certo? Lá fora. Sim. É preciso pegar firme, porque senão corre o risco de ficar fora de competições continentais, da Libertadores. Exatamente. Porque o São Paulo, em relação ao rebaixamento, tá tranquilo já tá com seus 35 Tem outros lá que estão pedindo com mais vontade. Tá distante, tá 12 pontos à frente da zona de rebaixamento. Eu acho que o grande tiro do São Paulo era justamente a Libertadores. Era passar por ontem, né? E não conseguiu. Ou a Copa do Brasil, né? Que perdeu pro Atlético Paranaense. Exatamente. Que é um time que tá na Série B e nem tinha como prioridade a Copa do Brasil, mas o São Paulo acabou eliminado. Bom, o Palmeiras agora vai pegar a LDU. E no próximo bloco ele vai falar pra gente, vai desenhar aqui na nossa mesa, aqui ó, virtual. Sim. Quais lições o Palmeiras tem que tomar dessa eliminação do São Paulo, um dos seus maiores rivais, para a LDU? O que fazer para não passar por isso? Lembrar que nas mesmas semanas ali, 22 e 28 de outubro, o Palmeiras também entrará em campo para decidir uma vaga na final. A partida de ida vai ser lá na altitude de Quito, no estádio Casablanca, e a volta no Allianz Parque. Palmeiras fez a melhor campanha, ainda está invicto, tem a oportunidade de decidir sua classificação em casa. Esses são os confrontos de semifinais da Libertadores. Podemos ter uma final Brasil versus Brasil, Brasil versus Argentina, ou Equador versus Argentina, ou Equador versus Brasil, né? São as possibilidades que a gente tem para a final da Libertadores de 2025. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação para você e com essas lições que o Evair tira da eliminação do São Paulo para o Palmeiras. O intervalo é rápido. Eu vou falar sexta, depois bateu ontem. Volta aqui no Mata-Mata com Evair. Nosso último bloco já para falarmos de Libertadores, um pouquinho de Brasileirão também. O Evair, que lições você leva pro Palmeiras para pegar essa LDU? Que já eliminou Botafogo e São Paulo, 2 brasileiros. 2 brasileiros jogando tudo assim, jogando da mesma situação, saindo em contra-ataque. Nós já comentamos aqui, o São Paulo mereceu vencer o LDU lá na casa dele. Porém, deixou o contra-ataque. Aonde eles jogam? De que maneira o São Paulo perdeu o jogo no Morumbi? No contra-ataque. Da que maneira que perdeu lá? Através da altitude e no contra-ataque. Então, essa é a grande lição. Lógico, depois a gente pode, quando chegar mais próximo do jogo, a gente pode discutir a parte tática, da maneira que joga cada time. Porém, a maior lição é essa, não tem como você negar, né? O contra-ataque da LDU foi fatal, se defendem bem, tem um bom meio de campo, sabem jogar Libertadores, sabem disputar bola por bola, passo por passo, e tem o contra-ataque. Essa é a grande lição, e é lógico que o Palmeiras precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que agora todos eles tomar cuidado com o contra-ataque, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, porque os dois times, se for olhar em questão de elenco e todo o contexto, são inferiores aos brasileiros. Então eles vão tirar proveito disso. Pra gente fechar competições continentais, ontem no Estádio Nacional de Santiago, Universidade de Chile bateu o Aliança Lima do Peru por 2-1 e tá na semifinal. O primeiro jogo tinha ficado 0-0. Vai pegar o Lanús, que tirou o Fluminense. Uma semifinal é Universidade de Chile e Lanús, jogo de ida no Chile, jogo de volta na Argentina. A outra é Independiente del Valle e Atlético Mineiro, ida no Equador e volta em Belo Horizonte. O Galo aí nessa Sul-Americana tem chance de ser campeão e salvar, digamos assim, a temporada, mas precisa melhorar muito nesse mês que tem até o jogo. E o Independente Del Valle é o último campeão, não é? Eu não sei se é o último, mas eu vou até checar. São Paulo na final? Eu acho que se não for o último, é o penúltimo. É um time perigosíssimo, né? Que tem um esquema tático muito parecido com
da maneira que joga, muitas vezes dentro da casa dele, da maneira que joga o Palmeiras, que gosta de abafar, que gosta de dominar a partida. Então, o Atlético Mineiro precisa tomar cuidado nesse sentido. Foi 2022, Evair, ganhou do São Paulo 2-0 lá no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba. Em 23 deu LDU sobre o Fortaleza, em 2024 deu Racing sobre o Cruzeiro. 4 anos seguidos que os brasileiros chegam à final. Teve uma final brasileira em 2021, o Atlético Paranaense ganhou do Bragantino, e depois São Paulo perdeu para o Independente, o Fortaleza para a LDU e o Cruzeiro perdeu para o Racing. 3 derrotas seguidas nas só finais. mais uma pergunta para deixar vocês aí, colocar vocês em más lençóis. Quanto que ganhou para passar a semifinal ontem em Flamengo? Quanto que passou? O Palmeiras, eu sei que o Palmeiras até agora acumulou 57 milhões de reais na Libertadores. Até agora, né? Até vou agora. olhar aqui. O Flamengo deve ter mesmo... acumulado menos porque teve derrota e empates, né? Coisa que o Palmeiras não teve. Mas eu não sei se tem essa diferença na premiação de um para outro? Né? Da primeira fase tem? 49 milhões 400 mil Flamengo. E o Palmeiras 57 milhões. 9 milhões pelas vitórias a mais, né? Isso. Sim. Pode garantir ainda 24 milhões de dólares. Além desses que são 128 milhões a mais, ou seja, hoje tem 49 milhões, pode garantir mais 128 milhões, vai dar aí 177 milhões pode dar de premiação total se o Flamengo for campeão da Libertadores. Bom, vamos falar de Série B, ali. O Jonathan olhou pra mim. Olhou pra cá e falou assim: nossa, meu time podia ter ganhado um dinheirinho a mais. Eu acho que é porque eu falei alto. É que ele falou alto, tá lá no ouvido. Foi mal, Jonathan. Mas ele merecia, ele tava merecendo. O dinheirinho ele tava torcendo contra a gente, contra o Flamengo e Palmeiras, e o time dele deu adeus ontem. Não, e ele tá aqui fazendo apostas nos bastidores, que ele só quer sair beneficiado, né? Porque quando foi pra apostar no São Paulo, ele não quis. Foi só começar a trabalhar aqui com a gente que ele quis ficar especialista em futebol também, né? Não sabia nem o que era, quantos jogadores tinha em campo. Agora quer apostar, quer brigar com todo mundo. Eu falar pra você, viu? Dureza. Ontem 3 jogos fecharam a 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O Criciúma é o novo líder, derrotou o Coritiba 2-0 lá no Alto da Glória, no Couto Pereira. O Atlético Goianiense tá chegando, 1-0 sobre o América Mineiro, gol do Lelê no finalzinho. Fazer só um comentário sobre esse jogo. A atitude da polícia, hein, depois, porque os jogadores do Atlético Mineiro foram reclamar bastante por conta Goianiense? do gol. Depois, do América Mineiro. Isso. Depois que acabou o jogo, né? Eles foram reclamar por conta do gol, que eles acharam que não foi, enfim, né? Aquela reclamação típica pós-jogo. Os policiais militares entraram em campo e mandou spray de pimenta em todo mundo. Teve jogador do América que passou mal dentro de campo. Lamentável mesmo, porque é ruim pra caramba esse spray de pimenta. Eu já passei por algumas vezes isso aí. Você tem que ir, os olhos seus, você tem que ir embora pra casa, lavar o olho toda hora, tomar água toda hora, porque é um negócio impressionante. Eu também já passei por isso trabalhando, gente. Isso ainda bem que era na época da pandemia e eu tava de máscara, suavizou um pouquinho o negócio, mas é horrível. E ainda teve Chapecoense 0, Avaí 1. A Chapecoense é um dos times que tem perdido força, assim como Coritiba e Goiás, que lideraram o campeonato inteiro o tempo todo. O Goiás ficou a maior parte do campeonato na liderança, chegou a abrir 11 pontos de diferença para o 5º colocado. Coritiba sempre na cola. Aí uma rodada de vez em quando o Coritiba passava o Goiás, depois o Goiás retomava a liderança e os times se revezavam. E agora os dois foram ultrapassados pelo Criciúma, e a diferença do Goiás pro Atlético Paranaense, o 5º, é de 4 pontos. Ou seja, só 2 jogos. E do Coritiba pro 5º já é só de 2 pontos. Não, assim, esses dois estão brigando para não subir, né? Porque a diferença era muito grande. E eles estavam ali, numa boa, um passa na frente, o outro fica, não, depois é minha vez, mas aí apareceu o Atlético Paranaense, já vem metendo o pé na porta, Criciúma, que não respeita ninguém, Novo Horizontino, que é um time que qualquer hora vai subir, porque ele tá batendo na porta quase todo ano, ele tá ali.
e uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Então, e o Atlético Paranaense, que do nada tava todo mundo criticando e resolveu embalar 6. Eu conferi 6 vitórias consecutivas na Série B. A última foi 3-0 sobre o Atlético. Jogando fora de casa. Fora de casa. E lá embaixo a briga pra não cair, acho que se resume aí a 4, 5, 6, 7 times. Desses 7, 4 vão cair. Hoje o Paysandu pra mim já foi. Tá 11 jogos sem vencer, 22 pontos. Tá 8 do América Mineiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Amazonas tem 27, o Botafogo de Ribeirão Preto 29, Volta Redonda 30, o América Mineiro 30, o Atlético 32 e a Ferroviária 33. Acho que esses aí são os que brigam contra a queda. Os outros estão mais... Tem uma diferença maior ali, Vila Nova, Remo... e o Vila Nova que trocou de técnico mais uma vez, vai pro 4º treinador já. Durante a competição? Fala pra mim, quem foi? Paulo Turra foi demitido depois de 6 jogos sem vencer, que ele já tinha substituído o Luizinho, antes dele já tinha tido o Rafael Carvalho, esqueci o sobrenome dele, Lacerda, que hoje tá no Atlético Goianiense, e agora chegou o Humberto Louser. Eu fico impressionado como é que gosta de pagar tanta multa rescisória, né, cara? E será que não tinha algo errado? Para mudar 4 treinadores, alguém montou o time errado aí. Sim. Né? E provavelmente não são só a culpa dos treinadores, isso não, né? Ou não reconhece que não tem a verba necessária para você montar um time para brigar por coisas melhores também, né? Mas eu acho que se juntar os 4 treinadores, um deles aí poderia estar fazendo a mesma campanha, ou até pouquinho mais de calma, talvez pudesse dar algo de interessante, não precisar ficar se expondo dessa maneira aí. Pessoal, para falar de Série A que tem rodada esse final de semana, eu só queria, nosso tempo não dá para falar muito dos jogos, eu queria só trazer uma informação. Ontem foi contratado oficialmente o Luiz Obeldia pelo Fluminense, vai substituir o Renato Gaúcho. Que também foi uma surpresa, hein? Sim. Surpresa do Renato Gaúcho pedir demissão e surpresa da contratação desse rapaz. Era o Cuca e depois o Abel Braga, os favoritos no Fluminense, e de repente surgiu o Zubeldia lá. Eu acho que talvez o Zubeldia pode dar certo ali. Ele tem mais opções para trabalhar no Fluminense do que ele tinha no São Paulo. Vai ficar um debate aqui que a gente pode aprofundar em outro momento, mas olha só a notícia para vocês. Agora o Brasileirão passa a ter 9 treinadores estrangeiros e 11 nacionais, 11 brasileiros. Dos 9 estrangeiros, antigamente era só português, né? Agora tem 2 portugueses, o Abel Ferreira e o Leonardo Jardim. Você tem 5 argentinos: Ramon Dias, o Zubeldia, o Palermo, o Vojvoda. Deixa eu achar aqui quem mais, que eu tô fazendo de cabeça aqui. O Crespo no São Paulo. E aí você tem o italiano, que é o Ancelotti lá no Botafogo. E tá faltando um aqui. Quem é que tá faltando aqui? Atlético Mineiro. O do Bragantino? Ah, não, são 6 argentinos. Tem o Sampaoli, que eu esqueci. Sampaoli, o Vojvoda, você se lembrou? Vojvoda, Sampaoli, o Ramon Dias, o Crespo, o Zubeldia e o Palermo. Então são 6 argentinos, um italiano e 2 portugueses. Então os argentinos... Agora é a vez dos argentinos no Brasileirão. Teve uma época que eram os portugueses, né? Agora sim, são os argentinos. Porque antes, todo treinador que vinha de fora, 80% ali era português. Agora os argentinos tomaram conta. Na minha época era inadmissível ter um treinador estrangeiro no Brasil. Não dava certo. Mesmo em clube. Não tinha como. Mas nós caímos muito, né? Na escola de treinador. Ah, com certeza. Eu acho que a maneira, o vício que eles não trazem, né? Os treinadores brasileiros ficaram muito viciados naqueles mesmos times, levar as mesmas pessoas, os mesmos dirigentes. Chega uma hora que a conta chega. E chegou nossa hora também. Evair, tchau pra você, bom fim de semana, até segunda. Bom final de semana, pessoal, até segunda-feira. Forte abraço. Janaína Carvalho, tchau pra você, até segunda-feira. Tchau, até segunda, bom final de semana, juízo. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Nós estamos de volta na segunda-feira para trazer mais notícias pra vocês. Tchau.